Olha, o texto da reforma tributária aprovada pela Câmara chegou ao relator no Senado, mas ainda não chegou para os senadores, que estão de recesso até a semana que vem. Mas os senadores já vêm sinalizando algumas mudanças. E esse é o assunto principal da conversa que eu tenho agora com o senador por Mato Grosso do Sul, Nelson Trade, do PSD. Bom dia, senador. Bom dia, Verusca. É um prazer estar aqui participando desse canal importante de informação e comunicação. Pelo que o senhor sabe até agora da reforma tributária, qual é a sua opinião? Vai ser fácil aprovar no Senado? Difícil? O que o senhor pretende mudar? O senhor concorda com o que está sendo feito? Bom, eu vou numa linha que praticamente todo mundo concorda. Que precisa fazer alguma coisa, todos nós concordamos que precisa. O sistema brasileiro de tributação é um emaranhado de tributos que pesa nas costas de quem quer gerar emprego, produzir, empreender, movimentar a economia de uma cidade, de um estado. E isso faz com que muitas das vezes haja uma retração nesse quesito. A gente precisa, sim, às vezes, dar passos para trás para poder andar muito mais para frente. E a reforma tributária tem que ter esse espírito. E é assim que nós vamos ficar atentos com o projeto que já está com o relator, que vai criar um grupo de trabalho no Senado. A gente deve participar desse grupo de trabalho para poder fazer a revisão daquilo que veio da Câmara dos Deputados. Muitos setores produtivos estão com medo da reforma, com o aumento de um possível com possível aumento de impostos. Os senadores estão preocupados com isso, olhando a população? Não só estamos preocupados, como estamos sendo demandados. Uma hora é o pessoal ligado à Frente Nacional dos Prefeitos, que são os municípios, que nos demanda. Outra hora são os governadores que nos demandam, outra hora é o setor da indústria, outra hora é o setor do agro. Na verdade, Verusca, o que ocorre é o seguinte: todo mundo é a favor da reforma tributária, não é? Somos. Então vamos abrir a reforma. Na hora que abre a reforma, aí ninguém quer pagar a conta. Aí o cara vai, vem cá, esse setor aqui vai perder, eu sou contra. Aí o outro que ganha fica quieto. Então, o que a gente precisa? Achar um campo de neutralidade para a gente poder avançar naquilo que é o mérito dessa história. A simplificação tributária dos tributos que tem em um número exagerado no Brasil. O senhor tem olhado com carinho, porque era uma preocupação grande dos governadores e dos prefeitos, a junção do ISS com o ICMS, por conta de perdas para os estados. O senhor tem olhado isso? Tem conversado com o governador? Tenho olhado. O governador, numa solenidade, segunda-feira, reiterou que vai nos chamar junto com as duas outras senadoras do estado para que a gente possa fazer essa discussão com seus técnicos. Eu tenho, assim, uma certa resistência, porque eu já estive do lado de lá do Rio, na qualidade de prefeito, na outra margem do Rio. E o que eu entendo? O lugar onde você arrecada o tributo é o lugar onde você tem que gastar ele. Por exemplo, tributo do IPTU e do ISS em Campo Grande. Normalmente, você pega isso tudo, joga dentro de um bolo e gasta pela cidade. Eu comecei a fazer, na época que eu era prefeito, o retorno desse IPTU para a região que o pagou. E isso era explicado naqueles totens que eu punha com o número das placas e o valor da obra. O cidadão olhava e falava: olha, rapaz, o dinheiro do meu IPTU está aqui. E isso estimula ele a entender que ele faz parte da realização do município e o fazia pagar cada vez mais de forma adimplente. Nós batemos 89% de adimplência. E o que essa reforma fala? Que o imposto do ISS, que gera na cidade, do ICMS, que gera no estado, ele cai numa caixa e vai para a União. A União que vai repassar, o governo federal que vai repassar. Então, aquela máxima de mais Brasil e menos Brasília não está funcionando nessa reforma. O que eu discordo, eu acho que a gente tem que descentralizar, não deixar o poder na mão de um ente só,
seja ele da União, os estados ou o município, e fazer com que esse imposto possa estimular os outros que querem pagar a poder ver o desenvolvimento e, com isso, fazer a sua parte na sua contribuição. Senador, vamos trocar de assunto, falar de eleições. O senhor vai disputar a prefeitura do ano que vem ou o seu futuro político é novamente o Senado em 2026? Eu tenho desempenhado um mandato muito proativo e produtivo para Mato Grosso do Sul. Durante esses 5 anos que a gente já está lá, a gente já conseguiu viabilizar em recursos mais de 2 bilhões de reais. É muito recurso. Eu não tenho nenhuma outra intenção que não continuar trabalhando no meu mandato e, a partir daí, verificar no momento certo se a gente está pronto ou não para continuar esse trabalho. A gente não deve sofrer por antecipação na política. Eu tenho uma máxima que meu pai ensinou, que fruta verde, quando você come, dá dor de barriga. Melhor deixar para... Deixa ela madurar. Deixar para o ano que vem, mas você não está descartando. Posso dizer que não. Eu digo para você que o meu foco total é o Senado da República. E o PSD? O comando do PSD foi para o Pedro Ocean Neto, para o deputado Pedro Ocean Neto, né? Muita gente esperava que fosse para o seu irmão, para o Marquinhos Trade, mas acabou indo para o Pedro Ocean Neto. Queria que o senhor comentasse sobre isso, por que Pedro Ocean e não Marquinhos? E o PSD vai ter candidato à prefeitura? Então, o PSD, a partir do momento que, em comum acordo com as outras lideranças, dentre elas o ex-prefeito Marquinhos Trade, entendeu que o melhor nome para poder assumir o Diretório Municipal de Campo Grande, conduzir o fortalecimento do partido a nível de capital, seria do deputado estadual Pedro Ocean Neto. E assim foi feito. A gente está, com isso, sentado para discutir as possíveis e prováveis alianças, coligações, e dentro dessa discussão, nós temos 8 vereadores, quem sabe tirar daí um nome para poder levar a mensagem do PSD para a sociedade campograndense. Por quê? Querendo ou não, o PSD, através da minha pessoa, ex-prefeito Nelsinho Trade, e da pessoa do ex-prefeito Marquinhos Trade, temos muitas coisas realizadas em Campo Grande. Poderia vir com uma candidatura própria. Não com só certeza, se coligar, eu penso que esse é uma das hipóteses que passa na mesa de quem vai constituir o diretório, que o diretório está sendo constituído. Nós temos o líder na Câmara, que é o Júnior Coringa, que vai ser o vice-presidente, temos o Otávio Trade, temos o Beto Avelar, temos o Riverton, temos o Valdir Gomes, temos outros vereadores, o Silvio Pitu. Então, a gente deve organizar o partido com esses vereadores para a gente poder se apresentar para a sociedade. O senhor foi elogiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que ontem, né, ele deu uma entrevista aqui para um jornal aqui de Mato Grosso do Sul e o senhor foi elogiado. Cai bem esse elogio, um político que tem toda a envergadura, um ex-presidente, óbvio, a gente respeita a história, mas que foi cassado, que teve um mandato cassado por 8 anos? Veja bem, Verusca, todos nós, quando recebemos um elogio, a gente fica com o sentimento interno do dever cumprido. Alguém que assiste o nosso programa agora vai te elogiar e você vai falar, porra, que legal. No outro dia você vai se aperfeiçoar mais para cada vez mais receber esse elogio. Não é fácil aparecer lá no meio dos 81 senadores. Você chega lá, de cara você dá de frente com 3 ex-presidentes da República, você vê ministro de tudo que é lado, você vê o cara que foi para o espaço, que é o astronauta, que é seu colega, você vê o Sérgio Moro. Aí, dali a pouco, vem alguém, elogia um médico, um cara que foi prefeito de Campo Grande, dizendo que tem nota 10 no desempenho do mandato. Realmente é algo muito gratificante. Eu tenho para com o presidente Bolsonaro um respeito muito grande, eu gosto do presidente, eu penso que ele gosta de mim, a gente fez muitas coisas juntos em Brasília, para o bem do Mato Grosso do Sul, sempre me levou nas viagens internacionais, fazendo que a gente pudesse participar da ONU, em Washington com o presidente Trump, no BRICS com o da Índia, com o presidente da Rússia. Ou seja, ele deu valor ao nosso mandato, que é do Mato Grosso do Sul. E ele enxergou no Mato Grosso do Sul
um prestígio que nenhum outro presidente tinha enxergado. Ele nomeou de cara 2 ministros daqui, que é o Mandetta e a Tereza Cristina, e sempre deu condições para que a gente pudesse trabalhar. Então eu fico muito feliz de ter sido lembrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E como é que é a sua relação com o governo Lula? A minha relação é pragmática. Eu não estou lá para pôr casca de banana para ninguém escorregar. Aquelas coisas boas para o Brasil que venham a contribuir com o desenvolvimento da nossa gente, e a gente tem procurado apoiar. Eu não sou de virar as costas para ninguém, mas eu tenho o meu senso crítico. Essa questão de ter aumentado muito o número de ministérios, eu mesmo falei para o presidente Lula, eu não concordo com isso, acho que o senhor vai errar, mas o preço desse erro é o senhor que vai arcar. E além dessa questão do arcabouço fiscal, em que tinha lá na Câmara a colocação de alguns itens que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal, que ela tem um rigor maior para conter os gastos públicos. Sorte que foi consertado na Câmara e chegou no Senado consertado, eu também falei. Ou seja, quando você tem uma relação franca com a pessoa, mesmo que você critique, a pessoa recebe bem, porque está vendo que a crítica muitas vezes faz você consertar. E então eu penso que essa é uma relação franca, direta, e que eu pretendo que continue assim, porque eu sou o Nelsinho Trade, amigo do ex-presidente Bolsonaro, mas o representante do Mato Grosso do Sul. E o atual presidente Lula não vai querer estragar isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Bom dia. Bom dia.